Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek. Olá, meu nome é Guilherme Bicudo, eu estou falando aqui de São Paulo. Hoje é dia 19 de julho de 2017 e esse é o Antena 55. Eu estou aqui com... Na verdade, ela está em Búzios, a Nathalie Michalek, é assim que se pronuncia. Tudo bem, Nathalie? É, tudo bem? Boa tarde para todos. Estou aqui em Búzios com um pouquinho de chuva, mas tá bom. E eu tô aqui em São Paulo com bastante frio, sei lá, chegou a uns... Acho que agora deve estar uns 12, mas pra cá é bastante frio. E esse programa a gente tá fazendo o segundo episódio, né? Ele tá sendo gravado. Na semana passada, na quarta-feira, a gente fez o primeiro. E o propósito dele é falar sobre coisas do nosso cotidiano, de coisas pessoais e coisas do mundo através de uma nova perspectiva, né? Que tem a ver com a lógica global convergente. A gente falou um pouco sobre isso no outro programa, né? E, e daí a ideia a gente não sabe muito bem como o programa vai se desenrolando, não sabe muito bem o que a gente vai falar a cada dia. A gente acha que sempre vai estar trazendo as coisas que estão vivas dentro da gente, assim, de alguma coisa que aconteceu na semana, alguma coisa que vai surgir aqui. E, o que mais? Tem mais uma coisa, Nathalie? É um programa bem espontâneo, né? Que vamos falando do que vamos achando, porque também acho que nossa perspectiva vai mudando o tempo todo, então é bom também preparar nossa mente para essa espontaneidade. É, essa perspectiva que nós queremos compartilhar é só para mostrar que é, o nosso cérebro está configurado de uma maneira e agora já tem outras ferramentas, é a mesma coisa que eu falei no programa anterior, tem outras ferramentas para ver diferente o mundo. Então, não é uma teoria, senão que é uma prática, é uma coisa que uma vivência, não? É uma coisa que você vai comprovando dia a dia. Então, bom, por isso também é uma coisa que eu falava que vai mudando, porque uma coisa é uma perspectiva que vai fazendo mudar realmente a nossa realidade. E também aqui a gente está falando da nossa percepção, né? Então, eu falo da minha percepção que eu tenho nesse momento. Então, embora a gente esteja falando dessa perspectiva, né? E, e disso que tem toda uma coisa por trás, mas obviamente não quer dizer que nada do que a gente está dizendo seja a verdade ou alguma coisa assim, mas é a nossa perspectiva nesse momento. E eu acho que o interessante justamente dessa perspectiva é essa possibilidade de eu poder ter uma perspectiva, pode ser totalmente diferente da Nathalie, ou diferente de quem está ouvindo, mas a gente não está tomando essa perspectiva como algo pessoal, então essas perspectivas diferentes conseguem conviver nesse espaço, por mais que o assunto possa ser um assunto que geralmente é tomado conflitivamente ou sei lá, assuntos que a gente sempre fica presos, enredados em conflito, como sendo uma disputa. E aqui o propósito não é esse, mas ao mesmo tempo eu tenho que assumir que essa é apenas quando eu estou falando, né, apenas a minha percepção.
Realmente, cada pessoa tem uma perspectiva diferente e eu acho que uma das coisas que eu acho importante dessa perspectiva é justamente que ensina que cada um tem uma perspectiva diferente. Antes de eu entender isso, eu achava que minha perspectiva era a única que valia a pena, a única que era certa, que eu tinha a verdade e que os outros tinham que entender que eu tinha a verdade. Então, o que ensina essa perspectiva é que cada um tem uma configuração diferente e por isso que cada um acha que a sua perspectiva é a melhor. Então, o que acontece? Nosso cérebro tem uma configuração, tem uma lógica, e essa perspectiva o que ajuda a entender que cada um tem um cérebro com uma lógica e aceita todas as perspectivas diferentes. Então, por isso é que também eu acho uma maravilha, né? Porque eu posso estar totalmente pensando o contrário de você, mas não tem discussão, não tem briga por causa disso. E também quando a Isso gente é tem bom. uma noção de perspectiva e que tudo que está acontecendo está correspondendo a uma perspectiva, vamos dizer, mais ampla, mais geral, a gente começa a ver como que as coisas, quando a gente estava dentro de uma discussão ou tentando tratar de qualquer assunto, a gente geralmente estava falando de um modelo ou de alguns modelos que eram aceitos, né? Então, na verdade, esses modelos são perspectivas, só que poucas perspectivas, que são os modelos aceitos, então eram perspectivas aceitas. Então, algumas pessoas se sentiam mais confortáveis ou menos confortáveis dentro desses modelos, mas eram os modelos que tinham. E através de a gente habilitar que cada pessoa tem a possibilidade de ter uma perspectiva própria, então a gente começa a olhar para esses modelos que falam, esse é o modelo, e a gente olha para eles, será que é isso mesmo? Né? Então a gente começa a ver como esse modelo funciona, como não funciona, que ele não é a verdade absoluta, ou que, né? E então a gente começa a ver esses modelos, vamos dizer, de fora, sem estar apenas submetidos a eles, né? Então, então, às vezes a gente vai ter muitas das discussões que a gente tem é isso, né? A gente vai falar sobre política, mas daí são duas pessoas que estão defendendo dois modelos aparentemente antagônicos, mas que na verdade eles estão dentro de um modelo também de polaridade que eles estão se correspondendo. E então a gente começa a ver, esse modelo quer dizer, eu estou defendendo um modelo, você está defendendo um modelo contrário, e nenhum de nós dois está assumindo a nossa própria perspectiva quando a gente está fazendo isso. Então, é um pouco do que trata isso, né? Alô, Nathalie, você tá aí? Tá. Então, não sei até que ponto que você me ouviu, porque eu tava falando, daí quando eu olhei você tava parado, eu falei, nossa, ela não vai falar nada? E daí eu percebi que a gente não tava se escutando. Não, essa parte eu não cheguei a ouvir. Eu ouvi tudo que você falou Uhum. e aí eu comecei a falar. E eu acho que você não ouviu essa parte. Então repete, porque se eu não ouvi, não ficou gravado aqui. Ah, tá. Continua então, depois você edita. Bom, eu acho também que essa desde cima, sem você se polarizar, sem você falar, eu concordo com isso ou concordo com aquilo. É uma visão que faz que você veja as coisas desde cima e você possa entender sem ter que concordar ou não com essa visão, entende? Então, isso faz que você entre numa neutralidade para poder entender como funciona tudo, sem ter que estar polarizados, sem ter que estar dentro. É uma visão que permite você se posicionar
um degrau em cima de como você sempre fez as coisas. É totalmente diferente. E aí você vê também que por muito tempo, muito tempo, essa humanidade teve muitas crenças. Foi se formando um sistema de crenças, de que isso está bem, isso está mal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E com essa visão você permite entender e não participar. Ou se você participa mais com uma consciência disso, e não como uma coisa que você já está dentro e não sabe o que está acontecendo, mas sabe que está aí dentro. Entende? Muda um pouquinho. Bastante, quer dizer. Aham. E também, assim, a gente tá vendo, vamos dizer, de fora, mas a gente também não deixa de estar, obviamente, dentro, mas a gente está assumindo que a gente está ao mesmo tempo essa simultaneidade de estar dentro e estar fora, né? Então, pode acontecer alguma coisa que está causando um conflito, e isso está me atingindo por um lado, e de alguma forma isso pode ser um sofrimento, eu posso ficar com raiva, eu posso expressar uma emoção, mas ao mesmo tempo a minha experiência não está se tratando somente do que essa emoção está me dizendo, ou do que isso que é aparentemente ruim ou bom dentro dessa minha experiência, mas que existe uma perspectiva para olhar isso, né? E, e daí, isso na verdade vem de um processo, né? Que leva tempo, mas é uma coisa que... porque às vezes também a gente fica falando, pode parecer que é coisa, como se fosse uma coisa muito, sei lá, muito fácil, assim. É, e às vezes não é uma coisa, obviamente, não é uma coisa automática, né? Não, claro, não é automático. É que primeiro você tem que entender, quando eu falo você, eu falo por mim. Aham. O que eu aprendi foi a entender os observadores que eu tenho dentro de mim. Observadores, eu falo de, vamos dizer, de olhos que estão observando uma mesma situação. Então, se eu estou num conflito, por exemplo, com meu pai, eu brigo com meu pai, eu me sinto que ele, nossa, como que ele vai falar isso para mim? Eu me sinto muito mal. Mas com essa visão, o que eu faço é colocar um outro observador que está observando como eu estou entrando nessa raiva, nessa briga, e com o tempo, aquele observador permite que eu veja a situação de uma maneira diferente. Então, eu me vejo entrando nessa raiva, nessa briga, mas não vai ser por muito tempo, não vai ser para sempre, porque quando eu já tenho observador observando essa situação, já vai mudando, vai mudando aos pouquinhos, vai mudando e vai tirando esse automático. Então, a próxima vez que eu entro nessa briga, tem aquele observador dizendo, nossa, de novo, isso assim. Então, eu começo a agir diferente e a entender que é uma coisa automática. Meu pai vem, fala alguma coisa comigo, eu não gosto, brigo com ele. Eu fico com raiva, choro, fico triste. E depois a mesma coisa, ele vem, fala alguma coisa comigo, eu brigo, choro, fico triste. Mas quando tem aquele outro observador, ele vem e fala alguma coisa comigo, eu penso, nossa, ele está fazendo isso de novo, e eu não vou reagir. Ou eu posso reagir, mas eu já sei o que está acontecendo. Isso vai fazendo que aos pouquinhos, e com o tempo, como você fala, as coisas mudem. Aham. Não sei se já aconteceu com vocês dessa maneira. O que eu percebo é que isso pode até acontecer, né? Você ter a reação, só que você tá vendo você mesmo tendo a reação. Então, é diferente porque você é muito rápido, você não fica preso a isso. Então, outro dia mesmo eu tive como se fosse uma discussão que saiu meio inesperada e daí era uma coisa que antes, se tivesse acontecido,
eu teria ficado assim uma semana pensando o que que eu ia dizer para as pessoas ou, né, como que eu ia. E agora era como assim, se tivesse tudo bem. Isso aconteceu e é mais ou menos. Eu não sei exatamente o porquê, né, de ter acontecido, mas de algum lado eu sinto que eu sei porquê e por que que era para isso ter acontecido. E isso já ficou mais ou menos como que a situação ficou resolvida sem eu ter que ficar pensando o que que eu vou fazer, o que que eu vou dizer, né? Então, eu tive uma reação, mas era uma reação muito menor, muito mais, um tempo muito curto. Todo esse problema já, vamos dizer, foi resolvido, entre aspas, né? Porque eu também não sei como que ele se resolveu, mas eu sinto isso, que esse problema se resolveu. Sí, 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 claro. É, é isso o bom de poder estar dentro e fora. No começo eu sinto que com meu processo foi bem lento, foi muito devagar, até eu continuo tendo também brigas e coisas e não quer dizer que vai mudar a vida e você vai ser um anjo e vai sair voando por aí, mas realmente muda a perspectiva e porque você sabe que pode estar dentro, mas que já tem um observador neutro, que vai fazendo que as coisas mudem. Sempre e quando você também se, seja disponível para isso acontecer, né? Porque também não quer dizer que você vai entrar numa briga e vai falar, ah, tá, tranquilo, vamos deixar tudo em mão daquele que está por aí observando. Tem que ser uma coisa consciente também. Muitas vezes você não entende, mas você se coloca disponível para entender. Isso também eu acho uma coisa muito importante. Muitas vezes você não entende por que estão acontecendo as coisas, mas você se coloca consciente disso. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas tem alguma razão atrás que eu não estou vendo, não consigo enxergar agora, mas eu deixo livre, disponível para entender em algum outro momento, né? Aham. Eu vejo também que a gente sempre viveu sobre uma perspectiva em função de querer ter uma situação agradável, viver uma situação prazerosa, se livrar dos problemas, se sentir bem. Então a gente projetava todos os nossos esforços e recursos nesse sentido. E então, quando a gente fala de uma perspectiva que permita a gente viver o conflito de uma outra maneira, a pessoa pode vir a pensar que é justamente que ela vai alcançar aquilo que ela queria. Então, dentro desse mesmo esquema, desse mesmo modelo, né? E o que acontece é que, na verdade, pelo menos isso acontece comigo, é que você vai viver algumas coisas que você que você rejeitava, que você não gostava, justamente para você poder perceber isso, para você poder ver. Só que agora você vai ver isso de uma forma que é mais integradora. Então, a mesma situação que era de conflito que você queria fugir, ela de alguma forma ela acaba tendo alguma coisa de agradável, porque você está vivendo aquilo que antes te causava uma turbulência e você passa por aquilo. Não é que não tem turbulência nenhuma, mas de uma forma muito mais suave e aquilo parece ter um sentido. Então, as situações que se a gente se coloca disponível realmente para viver a nossa realidade a cada momento, então não é a gente que vai escolher as situações que a gente vai viver e justamente
muitos dos conflitos que a gente tem é porque a gente está querendo escolher e controlar como essas coisas vão ser. Então, quando a gente começa a soltar, eu acho que primeiro a gente vai viver essas coisas que a gente estava rejeitando para de alguma forma, porque se a gente estava rejeitando, é porque tinha alguma coisa pra gente ver. Então, muito do que a gente rejeita no mundo é de coisas que a gente não quer ver na gente mesmo. E até que a gente abra um espaço para isso acontecer, isso vai continuar causando na gente um grande incômodo. A gente vai querer continuar fugindo disso, só que isso ainda está, de alguma forma, a nossa realidade ainda vai apresentar isso, a nossa vida vai apresentar isso de alguma forma, porque é uma coisa que a gente tem que ver. Então, eu vejo, eu percebo isso, assim, também de estar vivendo, ter vivido situações que não são situações lindas, né? Então, não sei se você também percebe isso, Nathalie. Claro. Antes eu sentia que, como eu falava, eu tinha minha verdade das coisas e aquele que não concordava estava fora do meu círculo. Como aí eu comecei a colocar esse observador que é mais neutro, eu consigo aceitar tudo, ou consigo aceitar mais coisas dos outros e minhas. Lógico, eu tenho muitas coisas que eu não queria ver e que eu não quero ver ainda, né, de mim. Então, ter aquele observador mais neutro me faz integrar, aceitar um monte de coisa que eu não queria ver. Então, o conflito muda o objetivo dele. Antes, o conflito era para eu me sentir diferente dos outros. Agora, o conflito é necessário para ampliar minha perspectiva das coisas. Eu tenho um conflito, então, aqui tem uma coisa que eu não quero ver, aqui tem alguma coisa que eu não estou gostando, por que eu não estou gostando disso? E aí entra como numa coisa de você se fazer perguntas para você mesmo, para entender qual é a lógica que está funcionando dentro dessa coisa. E aí muda tudo, porque o conflito acaba sendo uma coisa boa para você. Acaba entendendo coisas que nunca imaginou. Então, nossa, é totalmente diferente. Eu não me canso de dizer isso, porque muda tudo como eu, pelo menos eu percebia o mundo. E também, nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Me deu um branco agora. É, nossa, que você tinha falado mesmo? Bom, Do conflito sim. Uau, vou. e de que eu falo um milhão, eu falo muito que o conflito, não, que as coisas dessa perspectiva faz mudar a visão que eu Aham. tinha do É, mundo. isso acabou de acontecer comigo, porque o negócio que eu tava falando tava na minha mente, mas na hora que eu fui falar ele desapareceu. Então, daí, você queria falar mais alguma coisa disso, Nathalie? Podia, Não, não, já perguntar está. de um outro assunto? Não, na verdade, só uma perguntinha que eu tinha pra você, né? Que na semana passada a gente fez o primeiro programa, Sim. e daí a gente não fez ao vivo, como hoje a gente também não conseguiu, mas depois a gente publicou, assim, e daí eu queria saber como que você percebeu isso, assim, de estar sendo isso, tá sendo publicado, né, e tá saindo, que você tá fazendo isso, como que pessoalmente você viveu isso? Bom, como eu estava te contando antes, que eu agora tenho como se fossem duas perspectivas. Eu tenho uma perspectiva que vamos dizer que é como minha identidade, minha personalidade, que está me dizendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, eu sinto muita vergonha. Eu, imagina,
Tipo, eu tenho como, sempre tive como um problema com o meu sotaque com o português, porque eu nunca consegui falar bem o português como eu gostaria, e também que eu não gosto muito de me mostrar, eu tenho uma parte minha que não confia muito no que eu posso dizer. Tem todo esse conflito dentro meu. E tem uma outra parte que está observando isso tudo e que sabe que está tudo bem, que não tem que não é muito importante nem o sotaque, nem se eu estou assim tão certa, porque realmente como é minha perspectiva, eu vou me ouvindo e eu vou aprendendo mais de mim enquanto eu vou falando também. E também esse observador está me dizendo que é bom fazer isso, sabe? Que não tem que ter tantos medos e que essas coisas não são importantes. Então, Aham. confio mais naquela perspectiva neutra. Mas você E chegou. com você? Ah, mas eu queria perguntar, você chegou a ouvir o programa de novo? Não vi, não Tá. consegui ouvir. É, Ouvi só uma partezinha no começo, mas aham. não vi inteiro. Pergunta o que que você Mas quer. você já está um pouquinho mais acostumado com isso, né? Ah, eu tô mais acostumado, mas para mim isso, de certa forma, uma coisa que. Essa exposição é uma coisa que eu sempre, vamos dizer, evitei. Então, para mim tem sim uma certa carga. E, mas assim, vamos dizer que de certa forma eu já esteja mais acostumado, né, com isso, mas confesso que, que, por exemplo, quando você vai falar disso, né, dessa perspectiva ou de alguma coisa para as pessoas que não conhecem, por exemplo, né, ou você está divulgando alguma coisa, então para mim tem alguma coisa assim que mexe mexe com esse lado que você falou que é dessa identidade. E de alguma forma eu acho que isso tem a ver com o fato de eu não ter a capacidade ainda de comunicar isso de uma forma, sei lá, eficiente. E, mas eu vejo também que isso tem a ver com aceitar que a gente está falando, que tem várias perspectivas que convivem, mesmo que sejam perspectivas opostas. Então, de aceitar que nem todas as pessoas, né, vão gostar disso ou vão. Isso não vai fazer parte da realidade, conscientemente, não vai fazer parte da realidade dessas pessoas nesse momento, né? E, e algumas vezes, assim, quando eu tive falando com pessoas, né, ao vivo, assim, pessoalmente, sobre isso, então às vezes você vê que o assunto, esse assunto às vezes traz um pouco de incômodo, de carga para elas, assim. E em alguns momentos a gente vai falar de um assunto que a gente está tratando como uma coisa impessoal. E para as pessoas vai ser uma coisa muito pessoal. Então, existe alguma coisa assim meio delicada aí que eu não. Que talvez esse seja um ponto que eu não sei muito bem como lidar com isso, porque às vezes é como se dessa perspectiva eu pudesse ser muito direto, né? E a pessoa, sei lá, vai tomar isso como uma ofensa e não é daí que eu tô falando, não é como não é não é como um comentário pessoal, né? Não é, a gente não tá falando de uma situação de uma pessoa específica, mas como a gente falou de modelos, né? Então a gente sabe que isso mexe com as pessoas. Então acho que talvez
toda essa questão, né, de como você conversa dentro do seu contexto, toda essa questão, para mim, é uma questão que pega, vamos dizer. E, Yeah. e a questão de exposição no geral também, eu tenho que reconhecer que a gente nem sempre a gente faz aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Claro que isso também é uma coisa que tem mudado bastante, mas às vezes eu percebo, né, que eu tô mentindo pra mim mesmo, assim, de que eu tô fazendo aquilo que eu quero, mas depois eu vou percebendo que não, que realmente eu não tinha assumido, vamos dizer, eu estava sendo de alguma forma me guiando por uma referência externa, pelo que os outros estão falando, por mais que eu tivesse dizendo para mim que não. Então, às vezes alguns conflitos que a gente tem vêm por causa disso, né? Eu percebo isso, assim, de você realmente não estar assumindo a sua própria perspectiva. Então, é. Realmente. Agora, nesse caso foi diferente porque geralmente muitas das coisas que eu tenho feito, elas foram mais sozinhas, assim, vídeos que eu fiz e tudo. Daí, daí quando você tá fazendo com uma pessoa já é mais assim, tá, eu já tô fazendo com você, entendeu? Uhum. Então, pronto, eu tô conversando com você. Então, quando você faz uma coisa totalmente sozinho, você, por mais que no fundo você de algum modo tem que ter encontrado dentro de você um observador, né? Você está conversando com você mesmo, antes de mais nada, né? Mas de alguma forma você espera ver uma resposta das pessoas, porque pelo menos no momento que eu tô, eu não posso negar que você está colocando alguma coisa e de alguma forma poderia ser que você está buscando uma validação das pessoas, mas mesmo isso tendo superado, de qualquer forma, a gente tudo que a gente faz, as pessoas de alguma forma vão dar uma resposta para ver de onde a gente está, sendo que a resposta está com a gente mesmo, né? Então é uma coisa é uma coisa bem complicada, assim, mas que hoje não me causa mais tanto incômodo como causava antes, de falar em público ou de ter que fazer uma coisa dessa. Eu divaguei bastante, assim, não sei se ficou claro. Sim, 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 ficou claro. Como eu te disse antes, o conflito ajuda. Nesse caso, a resposta do contexto, eu acho que pode ajudar. Também aconteceu comigo quando eu falei numa rádio eh, do Origem Rádio, que eu falei com outra mulher, que morávamos as duas aqui em Búzios, e eu tive uma resposta muito negativa do contexto, sabe? Mas eu acho também que naquele momento eu tinha uma referência externa maior do que agora que já foi mudando um pouquinho e me senti um pouco mal, mas por outro lado entendi que estava tudo bem. Também acontece comigo que quando eu tento falar com as pessoas dessa perspectiva, eu sinto que eu não consigo falar da maneira que eu gostaria. Assim, às vezes eu prefiro ficar quieta, sem falar nada, ouvir o que a outra pessoa fala e deixar passar. Isso é o que acontece muito. E também chega um momento que tem que entender bem qual é o limite. Vamos supor, vou por um exemplo. Meu namorado, eu falo da nada, do vazio, um monte de coisas, de palavras. Não sei, eu falo.
da evolução da humanidade, como é que foi, que não sei, vou conversando de coisas assim, e ele chega um momento que ele fala, para porque esses conceitos me deixam tonto. Não consigo entender e até me dá medo do que você fala, para mim. Uhum. Então, também isso é importante. Tem um momento em que eu gostaria de falar, gritar para todo mundo, e também depois eu entendo que nem todo mundo está se fazendo as mesmas perguntas que eu estou fazendo, para mim. Aham. Então, aí também vem uma coisa de respeito com a perspectiva do outro. Claro. Então, é assim, sabe? Um limite bem fininho. Mas também eu sinto que eu gostaria de me expressar um pouco melhor. E, mas eu acho que essa possibilidade de a gente estar falando aqui vai ajudando Aham, claro. bastante. É. Eu acho também que ah, essa coisa que a gente sempre fez as coisas para ter um resultado. Então, se você faz, vamos dizer, a gente está fazendo aqui num programa, é porque a gente está buscando ouvintes. Isso seria, vamos dizer, uma perspectiva comum. Então, não deixa de ser, não é, a gente, pelo menos eu, né? Eu quero que as pessoas escutem, mas esse não é o motivo principal pelo qual eu estou fazendo isso. Então, já muda bastante, porque eu estou fazendo porque eu estou conversando com você. Então, e se além disso alguém estiver ouvindo, é legal. Então, muda bastante porque daí, a partir desse ponto, a gente está falando o que a gente quer falar mais, vamos dizer. Do que e aos poucos a gente vai achando essa voz, eu acho, e esse limite que você falou, né? Então, eu vejo muito isso, assim, eu não, no geral, não comunico muito com as pessoas usando esses termos que assustam, porque eu acho que realmente não precisa disso. Eu acho que se a gente precisa dos termos, é que de alguma forma a gente ainda não conseguiu desenvolver essa comunicação, porque a gente poderia se. Que eu acho que um pouco que também o que a gente está tentando fazer aqui é isso, né? Hoje a gente está até falando demais, acho que desse ponto, né, do que está por trás, mas se a gente pode aplicar isso a coisas cotidianas, né? Se isso pode ser aplicado praticamente, então a gente consegue conversar com o nosso com um contexto sem ter esses solavancos e aquelas pessoas que têm mais ressonância com isso, elas vão perguntar e vão querer saber da onde veio isso, né, que a gente está falando, e vão atrás de outras coisas. Então, a gente não precisa forçar isso nelas, né? Claro, claro, claro. Isso também aconteceu comigo, com umas amigas que eu morava, que elas mesmas chegavam e me faziam perguntas, sabe? O que você acha de tal coisa? Como você vê aquela outra? Aí eu comecei a conversar com elas e até que elas ficaram assim muito interessadas no assunto e eu acabei explicando um monte de coisas, uma conversa como de 5 horas, super interessante, mas também acho assim que realmente é a pessoa que vai se interessando cada vez mais e vai fazendo perguntas. Por isso também eh, eu tenho que ser honesta e ver quais são meus limites, né? Eu sei que com algumas pessoas eu posso conversar um pouco mais e com outras eu não consigo também. É, ter assim, falar sem palavras muito estranhas. Ah, É, eu, mas eu acho, bom, agora, por exemplo, o que nós estamos fazendo, eu acho que ajuda muito, muito, muito para isso, aham. de Uma, falar de coisas ah, cotidianas, sabe?
Que a gente, hoje a gente praticamente não falou, eu acho. Mas uma coisa que eu tenho feito também é isso, de conversar com as pessoas, porque às vezes tem uma coisa que é clara pra gente, a gente tem uma noção, e daí eu não sei, a gente não sabe direito qual é a noção que a outra pessoa tem, se a pessoa tem alguma noção ou não, né? Então daí uma das coisas que eu tô fazendo, eu tô fazendo uns vídeos assim, que eu tenho ido para as ruas, né, e tenho entrevistado as pessoas, perguntando sobre a realidade no geral. E daí eu tô tendo uma noção muito melhor de onde as pessoas estão, né? Porque, por exemplo, eu percebo que mesmo isso que a gente está falando aqui, que a gente está dizendo hoje, é muito abstrato para a maioria das pessoas. Quando você. Depois que você começa a falar um pouco, a pessoa meio que consegue, assim. Vamos dizer, ela está sendo sugestionada para dizer alguma coisa, então ela começa a falar alguma coisa. Mas se você faz uma pergunta, assim, muito genérica, a maioria das pessoas não consegue responder ou conversar ou entender porque, para que você está perguntando isso, né? Perguntas assim sobre a realidade, o que é a sua realidade, como você percebe ela, né? Então, e eu acho que esse desafio é um desafio bem interessante, assim, de entender, né? Como que os outros, como que a gente, primeiro, né, processa essas coisas e como que os outros processam. Então, é como se fosse perceber que dentro da mesma língua, vamos dizer, falando português, tem várias linguagens que você às vezes tem que fazer traduções para poder entrar no mundo dos outros. Se você for no mundo dos negócios, é um mundo. Se você for no mundo sei lá, mundo médico, é outro mundo. Se você for no mundo dos esportes, assim, cada lugar tem, seu contexto tem sua linguagem, né? E daí eu acho que isso que a gente está fazendo tem a ver como se fosse uma linguagem genérica para poder conversar com todos esses diferentes meios. Tá, e achei interessante isso que você fez, as entrevistas, as pessoas. Assim, em geral, como você achou que as pessoas pensam, ou como que a perspectiva das pessoas ao respeito da vida? Não sei, você acha que as pessoas estão se fazendo algumas perguntas diferentes ou elas só querem curtir, passar bem? Assim, em geral, Aham, das entrevistas que aham. você fez, o A, que você achou? a primeira coisa que você percebe é que muitas das pessoas não, por exemplo, não para responder. E geralmente elas falam que elas estão com pressa. Esse é o que mais acontece, a pessoa está com pressa. E eu estou em São Paulo, né? Muda muito isso. Sim. Também é legal isso, porque o contexto onde está acontecendo isso é o seguinte: eu estou no meio de uma rua e uma pessoa está passando e eu vou falar com ela, ela não me conhece, eu não sou credenciado como jornalista nem nada disso, né? Então, é, quem é esse louco, né, a pessoa deve se perguntar. Então, a pessoa que para é muito corajosa, então. E depois, a pessoa que não. Depois da pressa, o que acontece muito é que as pessoas não. Elas se sentem incomodadas de ter que se expor. Ou elas até podem falar quando elas ficam sabendo que eu vou gravar, elas não querem. E daí, assim, a primeira coisa que eu noto, antes de falar qual que é a perspectiva, mas já falando um pouquinho, é que as pessoas, e eu também me incluo nisso, porque eu também sempre fui muito assim, elas não querem participar tanto contribuir, vamos dizer, com a realidade delas. Ou elas não entendem que esse tipo de coisa, né, contribui, vamos dizer. Porque o que a gente está fazendo aqui, de uma certa forma, não deixa de ser, por exemplo, de alguma forma, uma ação política. O que a gente está fazendo aqui, eu e você. Porque, Ajá. né, a gente está participando
ativamente da nossa realidade. Então, as pessoas, primeiro, teriam esses filtros. Depois, quando eu faço a pergunta, e daí eu confesso que eu não estou fazendo perguntas muito concretas, assim, né? É uma pergunta que é meio vaga, então, para a maioria das pessoas, se eu pergunto assim, você é realista? Daí a pessoa fala, sou. Daí eu falo, então o que que é realidade? Tipo, a pessoa não sei. Então, não, eu geralmente não faço isso, né? Mas você pergunta, você poderia falar como você percebe a realidade? Então, cada pessoa vai falar de uma coisa diferente. Uhum. Então, elas vão falar geralmente das dificuldades, de como elas estão vendo o mundo político, de como elas se divide bastante, né? Tem gente que vai mais para olhar qual que é o panorama do que está se dando das notícias. Tem pessoas que vão falar sobre a sua vida. Então, muitas vezes você precisa dar uma força, perguntar mais umas coisas para ajudar a localizar. Mas o interessante é que depois que você, às vezes, uma pessoa que fala, nossa, eu não sei e tal, mas que você dá uma corda e joga algumas. Você fala também algumas coisas, elas começam a dizer coisas interessantes, né? E, Hum. e, assim, na verdade, acho que todas as coisas que eu ouço são interessantes, assim, mesmo a pressa, mesmo a, sei lá, o que seja. Mesmo assim, a expressão mais simples, assim, elas têm coisas que tem uma perspectiva, mas no geral, assim, como você me perguntou, as pessoas não têm muitas perguntas. Então, daí você tem que fazer várias perguntas para conseguir interagir com elas, vamos dizer. Claro. Então, Sí. eu percebo isso, assim. E daí, de vez em quando, você acha algumas pessoas que elas, você vê que elas já têm uma própria conexão, elas começam a falar sobre coisas e vão, assim, né? Pisam no acelerador, assim, e vão embora, né? Claro. Algumas pessoas. Então, e também pessoas, né, de lugares diferentes, porque em São Paulo tem bastante, mas é isso, eu não sei se eu respondi assim. Sim, sim, sim. Eu fiquei aqui pensando numa coisa que você falou, que é que a maioria das pessoas não sabem que participam da realidade onde elas moram. Que você falou que isso acontecia com você, e eu acho que também é, aconteceu comigo. É, como se a realidade fosse uma coisa que alguém é, dirige, né? Como que alguém cria a realidade, mas não é a pessoa que está criando a realidade. Isso é uma coisa que está bem no fundo de nós. Mas eu agora, agora que comecei a saber que eu também participo da realidade minha e de todos, como humanos. É, e muitas vezes quando você pede para falar da realidade, como as pessoas têm essa perspectiva e como elas estão percebendo a realidade convulsionada, ou como uma realidade desagradável, então elas já vão logo buscar os culpados, que são os políticos, né? Então, começar a falar mal e começar já a falar que, né, sobre os políticos que não estão fazendo as coisas e tal. Então, as pessoas não se acham parte da realidade e elas colocaram alguém para administrar e estão achando a pessoa não tá. Quer dizer, estão esperando que isso vai ter um resultado, né? E tá tendo, é o resultado que tem. Que obviamente não tá sendo agradável. Então, muitas pessoas falam isso, elas vão logo para esse contexto político
e já colocam, né? É uma coisa automática, assim, de falar, tá ruim por causa da corrupção, né? Mas a corrupção, ela Uhum. não é um fato novo. O fato novo é que ela está sendo descoberta. Mas a gente Claro. sempre soube que foi assim, de alguma forma a gente sempre soube que foi assim, só que agora tá vindo de uma forma avassaladora e, e tá mostrando como a gente sempre foi, só que antes isso estava encoberto e agora tá saindo. Então, eu acho que, assim, isso também já é vamos dizer, um passo, assim, um degrau a mais, porque essas coisas de alguma forma elas estão saindo, é porque também as pessoas estão de alguma forma participando da realidade, por mais que elas não soubessem, para isso estar sendo exposto, né? Então, agora eu acho que o segundo passo é o que a gente faz com essas coisas que a gente está recebendo, que a gente recebe todo dia, assim, todo dia o jornal parece assim, uma invenção, né, da ficção, porque você fala, não, não é possível, e daí no outro dia tem mais, e tem mais. Então, Sim, fala. é muita coisa que está aparecendo agora. É, antes tinha como uma noção de corrupção, né? Como que devem roubar, mas ninguém via o que acontecia. Mas agora se vê que, pelo menos em Latinoamérica, pelo menos na Argentina, que eu sou de lá, e aqui no Brasil, que eu moro aqui, eu estou bastante ligada do que está acontecendo aqui também, se mostra como em todos os níveis tem corrupção, né? Corrupção nível presidente, até os deputados, até o prefeito, vereador, e depois também vai em coisas que onde estão envolvidas muitos países de Latinoamérica, né? Como foi o caso da Odebrecht, que nossa, quantos países tem aí dentro? Não sei, Mais de muitos 20. países que estão envolvidos com a Odebrecht. E isso é uma coisa que eu não sabia que funcionava tão assim, sabe? Eu sabia por aí que tinha uma corrupção, mas não imaginava que era assim em níveis internacionais. Agora se mostrou tudo e, como você falou, vamos ver o que vamos fazer com isso que se mostrou. Eu acho que esse é que esse é o próximo passo, assim, mas que passa por a gente perceber que a gente é responsável também de alguma forma por essa corrupção, né? Então, todos nós, a gente fala do jeitinho brasileiro, né? A gente sempre falou disso. Então, essa nossa participação individual que quando vai se somando e quando chega no nível de poder, essa pessoa tem como se fosse uma lente de aumento que foi levando todas essas contribuições individuais que estão sendo expostas ali para mas que no fundo são os nossos são traços das pessoas comuns, de todas as pessoas que, que essa pessoa que está ali está mostrando. O governador, o presidente, Claro, ou o síndico do prédio. claro. Isso é uma coisa que temos que aceitar, ou seja, o político não é uma pessoa que desceu do céu e está fazendo política. O político é o que todas as pessoas pensam, mas ele tem, ele está lá em cima, vamos dizer, entre aspas. Ele está representando seus valores, o que você pensa, o que você acha também. Ele não nasceu afastado das coisas e agora está fazendo política. Se ele rouba é porque tem atrás um povo que está pensando, né? Eu sempre vi isso na Argentina, sabe? Quando eu era criança e eu ia para casa de uma vizinha, vamos supor, e ela me falava, oh, vai aqui, vai na esquina, vai para casa da,
sei lá, da Maria, que ela tem umas rosas, assim, umas flores maravilhosas. Vai e pega algumas, sabe? Uhum. Então aí eu ia, claro, eu tinha 3, 4 anos, eu era bem criancinha, bem pequenininha, ia, roubava algumas flores, levava para casa da vizinha e ela ficava toda feliz. Então, o que eu posso reclamar agora dos governantes que estão roubando? Se no meu bairro também acontecia isso, na minha família, ao meu redor, e também na Argentina é muito eh, isso de roubar, de que todo mundo, se puder roubar, rouba. Só que aquelas pessoas que estão no poder roubam muito, porque têm acesso a muita coisa, mas se rouba em todos os níveis, só que nunca vemos. Então, depois não tem nada para falar dos governantes, porque nós também somos assim, e nos níveis mais baixos, as pessoas acham que estão fazendo uma coisa muito boa, sabe, por roubar. Se a pessoa, eh, não sei, rouba luz, ela fala, nossa, olha que bom, estou roubando luz, eu sou muito Esperto. esperta, se acha muito esperta isso. Então, o problema é que quando isso chega no poder, assim, de ser presidente, as pessoas roubam muito milhões, se acham espertos e a população fica com muita perda, realmente, de educação, de hospitais, de, bom, milhares de coisas. E isso vai ter que mudar. É. Você tá me ouvindo ainda? Caiu o sinal? Bom, a conexão com a Nathalie acabou caindo. Eu fiquei esperando algum tempo, mas a conexão não se restabeleceu. Então, abruptamente, a gente vai encerrando o programa de hoje. E no próximo, no próxima semana, a gente vai fazer, provavelmente vai fazer novamente na quarta-feira também. Não sei se a gente vai conseguir fazer ao vivo, que era o que a gente queria fazer hoje, mas não funcionou a conexão. Então é isso. Obrigado a todos que estiveram escutando até agora e até a próxima. Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek.